quais são os itens que mais caem, o que especificamente você deve estudar para conseguir mais nota. Nesse vídeo vou mostrar para vocês 6 itens que são os que mais caem nas provas de linguagens das provas do Enem. Assim você poderá estar melhor focado e vai estudar aquilo que estatisticamente é o que mais cai, garantindo assim uma nota maior. Olá, sou o professor Gleison Versosa, especialista em linguagens, que já teve participação em bancas de concursos. Nesse vídeo, pessoal, porque aqui você vai entender quais são os 6 temas, as 6 matérias que mais caem na prova de linguagens. A primeira que mais cai é, com certeza, aquela que faz uma relação entre texto e algum outro tipo de linguagem, quase sempre uma imagem. Vem comigo na tela. Por exemplo, essa questão, na qual você tem uma charge e você tem que fazer uma interpretação com base na imagem. Esse tipo de questão é muito comum, às vezes não com charge, mas com algum outro tipo de imagem, como essa que está aparecendo aqui agora. Já fiz vídeo aqui no canal explicando como se analisa charge, mas uma dica rápida antes que você vá lá conferir é o seguinte: na hora de interpretar as imagens, você tem que, parece óbvio, mas tem que dizer, olhar para a imagem. O erro muito comum dos alunos no momento de analisar uma imagem é que eles focam apenas no texto, apenas nas legendas, não observam as imagens. O sujeito que cria a prova coloca a imagem lá por uma razão, então você tem que interpretar a imagem. A segunda coisa que é muito importante, que sempre vai cair em qualquer prova do Enem, galera, é a relacionada à literatura. Ao contrário de alguns vestibulares e do que era antigamente, o Enem não te dá uma lista de livros que você deva ler. Antigamente funcionava assim. E funciona dessa forma em alguns vestibulares hoje. Eles te dão livros para você ler, depois você deve fazer a prova utilizando-se da leitura desses livros. No Enem isso não acontece, você não tem uma lista de livros que você deve ler. No entanto, o lado ruim disso é que nós não sabemos exatamente qual obra literária será cobrada. Nós sabemos que será cobrado. Ou seja, de certa forma você tem que estudar, ou pelo menos conhecer um pouco de cada escola literária. Fiz um resumo rápido disso também. Mas, pessoal, não é necessário se aprofundar tanto, porque o conteúdo é gigantesco e você não será capaz de absorver tudo relacionado a todas as escolas literárias. Dica rápida antes que você vá lá conferir o outro vídeo é o seguinte: todas as escolas literárias e todos os textos caem, o Enem sempre vai tentar linkar isso com alguma coisa relacionada a um contexto de sociedade, um contexto histórico. Ou seja, quando você estiver estudando esses temas, você tem que tentar trazer isso para alguma coisa do mundo real, não só literatura por literatura. Os textos quase sempre têm que ter conexão com alguma coisa da sociedade. Em 3 também vai ser relacionado a essa história da literatura, que é o que o Enem chama de tendências contemporâneas. O que é isso? A tendência contemporânea é quando o Enem pega textos, principalmente da década de 50, de 60 para cá, e esses textos vão ter sempre uma marca muito importante que você deve prestar atenção quando cair lá nas provas. Esses textos quase sempre vão ser textos de poesia marginal, ou seja, uma poesia relacionada a algum tema social, são basicamente o que eles cobram. Eles chamam isso de contemporâneo, mesmo não sendo tão contemporâneo assim, mas é um tipo de texto que sempre vai cair. E as perguntas que eles vão te fazer sempre serão relacionadas a alguma coisa conectada à sociedade. Vai ser uma crítica social, vai criticar a fome, por exemplo, vai criticar a exclusão social, etc. Então, mesmo que você não conheça o texto, quando cair lá alguma questão relacionada à literatura, muito provavelmente eles vão estar te perguntando isso. Então, mesmo que você não entenda o texto, dá para responder por esse caminho. Só esse tipo de dica rápida, fácil, eficiente, que te faz pontuar, que você só encontra aqui na descrição do canal, né, galera? Fortalece aí. A quarta coisa que você deve ficar atento no estudo de linguagens para o Enem é: no Enem eles costumam te cobrar para que você entenda o que acontece com o texto de propaganda, o que acontece com o texto literário, o que acontece com o texto que é um manual. Vem na tela, por exemplo, nesse aqui. Observe que aqui, nesse texto, eles estão te mostrando algo relacionado a essa cadeirinha de criança que está fixada aqui. Então, nós temos, logo na sequência, nós temos um texto que é texto, a cadeirinha infantil, tal, tem como característica jornalístico, está dando uma notícia, mas com cara de texto injuntivo, com cara de texto que está mostrando como se monta uma cadeirinha. Esse tipo de questão é um tipo de questão de tipo de texto. Aqui ele misturou 2 elementos e quer saber se você vai ser capaz de identificar que isso aqui não é um texto de manual, não é um texto injuntivo, é um texto jornalístico.
Isso acontece muito, então vale a pena você dar uma olhada, vale a pena você ter na sua cabeça mais ou menos quais são os tipos de texto, porque isso será cobrado de uma forma ou de outra, mesmo que seja indireta, como essa questão. A quinta coisa que você deve saber é aquela que também é importantíssima para a prova de redação, que é coesão e coerência. No caso dessa prova de marcar, a coerência ela vai aparecer na hora das perguntas. Você já deve ter percebido que muitas vezes as perguntas sobre o texto são simplesmente questões de coerência. Quase sempre o examinador te pergunta uma coisa que é o contrário daquilo que o texto diz. Ou seja, se você tiver o mínimo de noção de coerência, você já consegue responder o texto. Já a coesão vai trabalhar os elementos visíveis. São aquelas palavrinhas que fazem retomar aquilo que já foi dito, como aquelas palavrinhas de conectivo dessa, aquela, ou que diz o que vai acontecer para frente. Quando alguém diz assim, coloca dois pontos e explica na frente. Essa seria a coesão. Esse tipo de pergunta é muito comum no Enem também. Então vale a pena dar uma estudada. E por último, mas não menos importante, é o relacionado à prova de inglês e de espanhol. Galera, não foque em gramática nessas provas, porque isso raramente cai. A gramática que você vai estudar, tanto para espanhol quanto para inglês, dependendo da sua escolha, e vale a pena saber qual das duas é mais importante, você não deve focar nos elementos gramaticais. Você deve usar a gramática apenas como um modo de ser capaz de interpretar os textos, porque essas provas não te cobram gramática, essas provas vão te cobrar tão somente a sua capacidade de interpretar. E sim, eles dão uma ajudinha e as perguntas estão em português para dar aquela facilitada para você que está fazendo a prova. Por hoje é só, pessoal. Ficamos por aqui. Deixa o like se você gostou do vídeo e dislike se não gostou. E até a próxima.